E primeiro vídeo do canal, né? Muito bom. Bom, pelo menos o primeiro vídeo quanto à aula, o primeiro de muitos, né? Então, como eu estava esperando que vocês colocassem nos comentários que eu tinha pedido no último vídeo, sugestões de matérias que vocês estavam querendo e não puseram nenhuma, então eu decidi fazer o que me deu na telha. E o que deu na telha foi função. Mas foi só porque você quis? Não, tem um motivo específico para isso. É porque função, quando a gente fala disso, a gente tem uma gama muito grande do que fazer, afinal ela é a base para muita coisa. E na matemática, ela funciona como se fosse mais ou menos a construção de um prédio. Se você não tiver com um alicerce bom, toda uma construção que você vai fazendo ao longo do tempo, no caso de matérias e matérias, tende a cair. Porque você passa uma dificuldade na base, tipo assim, uma base que você não conseguiu entender, e você começa a ter dificuldade mais para frente. Então, a intenção de estar olhando função é justamente porque a função ela é a base do cálculo, é a base da integral, a função está presente na física, está presente na química. As curvas de gráficos que a gente vê em física, em química e até mesmo em estatística está mega envolvido com função. Função exponencial, função de segundo grau, função logarítmica algumas vezes, até a função senoide mesmo. Explica muita coisa do mundo hoje em dia. Então, vamos lá aprender mais um pouquinho sobre isso aí que está tão presente com a gente hoje? Então, vamos lá, né? Ó, quando a gente fala de função, a gente primeiro tem que falar de uma coisinha chamada relação. E o que é relação? Se eu considerar esse conjunto alfa aqui e esse conjunto beta, tá bom que esse beta não tá legal, a gente melhora com o tempo. Aí eu tenho elementos A, B, C e D no meu conjunto alfa e no meu conjunto beta eu tenho 3 elementos. E, F, G. E você tá vendo essa surubada de seta aqui e deve estar pensando, mas o que tá querendo arrumar com isso? O que eu tô querendo chegar é o seguinte, eu tenho elementos do conjunto alfa se relacionando com elementos do conjunto beta. Ou seja, o meu A aqui, ele se relaciona com E, se relaciona com F, com G, e do mesmo modo para o B, para o C e para o D. E eu consigo ter isso numa relação? Sim, afinal é uma relação. O que acontece? A gente tem elementos se relacionando através de uma regra ou algo que simplesmente os relaciona. Por exemplo, estou relacionando todos os elementos de A, quer dizer, de alfa com os elementos de beta. E desse modo a gente consegue criar pares. Como por exemplo, eu consigo criar o par AE, mas eu consigo criar também BF, consigo criar CG, na verdade ser maiúsculo aqui, e esse Gzinho aqui, e a gente consegue fazer muitos outros pares desse modo. Por quê? A gente tem toda essa relação. Então, uma relação é mais ou menos isso. Só que para a função, isso acontece? Não nessa proporção. Quando a gente fala de função, a gente tem algumas regras para que ela exista. A gente vai falar daqui a pouco, mas primeiro a gente precisa definir o que é cada coisa aqui, né? Olha, a gente tem um conjunto alfa aqui que está se relacionando com o conjunto beta. Mas observe que diferente do daqui de cima, olha, meus elementos não estão se relacionando com todos. Por exemplo, o A ele relaciona só com D. Ele não está relacionando com F, com H, com I. Do mesmo modo para C e para B e para C. E se você observar, você está vendo que tem elementos nesse conjunto beta aqui que não estão se relacionando com ninguém. E para a função, o que é função na verdade, né? A gente vai trabalhar com definição, com teorema e com a prova. Então vamos para a definição, entender o que é. E o que é uma função? Função é quando eu tenho um conjunto qualquer, ele passa por uma maquininha aí, por assim dizer, que vai soltar a nossa relação, de acordo com a lei que funciona dentro dela. O que você quer dizer com isso? Como por exemplo, se eu jogar um número x dentro de uma função qualquer, que a gente define por f de x, ele pode me colocar para fora, se a lei de formação dessa função for essa, um x elevado a 4. O que significa isso? Que se eu jogo um número qualquer aqui dentro, ele passa pela nossa máquina, que é a função, e vai soltar um número. Ou seja, se eu jogar um número 2 dentro dessa mesma função, a gente tem 2 elevado a 4, que é a mesma coisa que 16. Você conseguiu entender mais ou menos o que é uma função? Se não conseguiu, volta o vídeo. E se não conseguir pegar direitinho, você pode escrever nos comentários as suas dúvidas. Eu estou 100% aí disposto para poder estar te respondendo, para poder estar pegando. Porque como eu falei, não somente para a base, mas como para qualquer matéria, a gente precisa de ter isso aqui bem firmado. Então, função se define por isso. Eu tenho um número
que eu vou tacar dentro da minha função, ou seja, minha máquina, que vai processar esse número aí e de acordo com a lei que está dentro dela, ou seja, de acordo com a fórmula que vigora dentro dela, ela vai me dar um outro número. E o que eu posso pôr do outro lado? Na verdade, o que eu posso pôr de entrada? O que você quiser, desde que a função ela esteja programada para isso. Como por exemplo, se eu tenho esse número x aqui e taco aqui dentro, na verdade já está preparado para receber um número x, e eu jogo aqui um triângulo, essa função ela não vai conseguir processar direito, já que um triângulo são 3 pontos e tem muito mais dados. Já tem funções que eu posso pegar um triângulo, colocar ele aqui, a função processa ele e me devolve a área. Isso aí a gente aprende dentro da geometria analítica, que é uma função. Porque às vezes a gente acha que para ser função tem que ter f de x. Só que se a gente entender esse conceito mais abrangente, que na verdade é algo que vai processar e me devolver uma outra coisa, uma fórmula por assim dizer, a gente consegue pegar de um jeito melhor. Então, o que é função? É eu pegar esses elementos de A, jogar dentro de uma máquina, que vai me dar esses valores aqui. O conjunto A, da onde vão sair meus valores que vão entrar, ou seja, os meus valores de entrada, eu vou chamar de conjunto domínio, que eu vou colocar essa letrinha bonitinha aqui, D. E esse conjunto aqui, eu vou chamar ele de contradomínio, que eu vou definir por esse Czinho cortado mais o D. Na verdade, geralmente a gente só corta o D, mas eu cortei o C também porque eu sou meio taradinho com esse negócio de corta, né? Principalmente para simplificar. Mentira! Mas a gente geralmente especifica por siglas. E o domínio é definido por D e o contradomínio é definido por CD no caso. Mas você percebe aqui dentro do conjunto beta que a gente tem mais um conjuntinho. E que conjunto que é esse aqui? É esse conjunto aqui, ó. O D, o F e o H. Por quê? Ele é o conjunto dos elementos que estão se relacionando com o meu domínio. Para isso aqui, a gente vai dar o nome de conjunto imagem, ou seja, o nosso conjunto I. Então, agora que a gente já tem nomes, vamos explicar o que é cada coisa. O meu domínio, ele é justamente os meus valores de entrada. O contradomínio é os possíveis valores que eu tenho de saída. Por que possíveis? Porque E, G e I são o meu contradomínio, são possíveis valores de saída. No entanto, eles não são realmente esses valores. Por quê? Eu não tenho nenhum elemento no meu conjunto alfa que está se relacionando com eles. E o conjunto imagem é justamente os valores esses valores aqui que se relacionam com o primeiro conjunto. Então, a gente tem o domínio, o contradomínio e a imagem. Mas, cuidado! O contradomínio e a imagem nem sempre necessariamente são iguais. Por quê? Eu posso ter casos em que meu contradomínio é igual à imagem. Ou seja, o que você pode falar? A imagem sempre faz parte do contradomínio, mas nem sempre o contradomínio é necessariamente a imagem. Por exemplo, se eu não tivesse esses 3 termos aqui, eu poderia falar que meu contradomínio é igual à imagem. Mas como eles estão aqui, eu não posso falar isso. Mas agora, quais são as condições de existência de uma função? Primeira, não pode existir elemento do conjunto domínio sem estar relacionado a uma imagem. E a gente não pode ter elemento do domínio que não esteja relacionado a ninguém. E o que isso quer dizer? Vamos pensar como um aluno. Olha, considerando que esse conjunto aqui seria conjuntos de alunos, isso aqui possíveis notas, vamos pensar do seguinte modo. Olha, se eu tenho um aluno que está recebendo uma nota D, um outro aluno recebe uma nota F e um outro uma nota H, até aí está tudo bem. Mas o que acontece? Primeiro, eu não posso ter aluno sem nota. Por quê? Eu acho que dentro da sua faculdade ou dentro da sua escola, você nunca pegou seu boletim ou então sua nota no portal escrito nota, não listado. Acho que isso nunca aconteceu com você. É justamente porque, mesmo que vá um zero, Deus te livre de acontecer isso, mas é um zero computado. Ou seja, por exemplo, quando a gente vai olhar a prova do Enem, quando o cara candidata lá, ele já tem uma nota. Mesmo se ele não aparecer nos 2 dias, a nota dele vai ser 0. Mas está computado ali, não vai aparecer sua nota não listada. Por quê? Porque um aluno precisa ter sempre uma nota. E outra coisa, mais uma lei, que é o quê? Cada aluno só pode receber uma nota. Porque imagina um aluno numa prova de matemática, porque matemática é linda, e recebe uma nota, ao mesmo tempo recebe um 8, recebe um 9. Como é que a gente
escreve isso. Acho que isso nunca aconteceu com você. Correção de prova para aumentar a nota, sim, mas acho que esse caso não. Então, cada aluno só pode ter uma nota, ou seja, é expressamente proibido a gente ter um A se relacionando com D e ao mesmo tempo que está se relacionando com F. Ou seja, se isso acontecer, a gente não tem uma função. Isso aí é o que a gente chama de verdade universal. E mais uma lei que é a seguinte: nenhum aluno pode ficar sem nota. Uma nota ela pode ficar sem aluno, mas um aluno não pode ficar sem nota. Do mesmo modo que um aluno não pode ter duas notas, mas dois alunos podem ter tirado a mesma nota. Por exemplo, eu creio que você e sua sala toda tirem um 10, mas isso não quer dizer que a prova está errada, por assim dizer. Quer dizer que vocês são muito bons, eu sei que de fato vocês são. Mas o que acontece? Eu posso ter dois imagens aqui se relacionando com um único elemento. Na função de segundo grau isso acontece. Por exemplo, se for x ao quadrado, a função normal, a gente tem o 2 e o menos 2 se relacionando ambos com 4. Então a gente tem duas imagens do domínio se relacionando com uma única imagem. Então, a gente tem isso aí. E não pode ficar sem nota. Ou seja, tudo que tiver aqui tem que estar se relacionando. Então eu acho que você conseguiu entender mais ou menos aí como é que funciona a função. Mas como é que isso se dá com os gráficos? Mas, antes de tudo, a gente precisa de olhar o esqueminha de uma função. E como é que isso funciona? Bom, eu tenho um elemento A e um elemento B. Eu vou chamar o meu domínio de x e o meu contradomínio de y. E esse f aqui é já exatamente a função que rege ela. Então, o meu A passa pela minha maquininha, acaba soltando esse B aqui e no final das contas vira esse ponto P aqui, que é chamado de par ordenado. Por que é par ordenado? Porque sempre, outra verdade universal, é sempre o quê? X e Y. Sempre. Por exemplo, e se forem três elementos? X, Y e Z. É sempre nessa ordem, nunca pode ser diferente. E isso aí é para qualquer lugar, até outro universo vai estar desse jeito. E, antes de tudo, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre o nosso plano cartesiano, que é onde se dá os nossos gráficos. O que acontece? A gente tem o eixo X e o eixo Y. Mas esses nossos eixos têm queridos apelidinhos. O nosso eixo X é chamado de eixo das abscissas. E agora eu esqueci por um breve momento como é que se escreve. Esse aqui é o chamado eixo das abscissas. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Então, como é que eu vou ter um pouquinho de manha para ter essa decoreba? Quando você falar de abscissas, é só trocar esses dois S aqui por um X e lembrar de abscissas. Se você lembrar desse nome escroto, provavelmente você vai associar isso ao eixo X. Por quê? Há exercícios que falam quando o ponto P está no eixo das abscissas. Isso quer dizer que está sobre o eixo X. Ou então está no eixo das ordenadas. Ou então, se você preferir, ordinadas, trocando o E pelo Y. Então você consegue ter essas decorebas muito estranhas para poder estar decorando isso aí. E como é que funciona isso aqui? O meu ponto A vai ser um ponto do meu X aqui qualquer. Eu vou chamar de A aqui. E o meu B vem no Y, que está bem aqui. Então, associando aqui, puxando nosso tracejado paralelo aqui a cada eixo, a gente chega no nosso ponto P. E é mais ou menos assim, na verdade é desse modo, que é representado um ponto de uma função do plano cartesiano. Mas é só um ponto? Não, são muitos pontos. Então a gente tem reta, tem curva e a gente entra nesses casos aqui. Então, vamos observar aqui. A gente tem essa hipérbole aqui, essa curva crescente, e ela é definida por um y igual a f de x. Mas será que isso é função mesmo? Porque apesar de eu não estar vendo conjunto aqui, relacionando uma variável com a outra, eu consigo ter um macetinho aqui para ver se está pegando ou não, se é função ou não é. E o que você faz? Você começa a traçar linhas paralelas ao eixo x. Aí, por exemplo, bateu no ponto aqui, ó. Aí eu vou tacar ali no y. Ó, desculpa não estar reto não, que isso aqui foi feito no escalímetro. Eu estou dando a verdade descarado. O eixo aqui foi feito no escalímetro, agora o resto é no olho. Então, vamos lá. Olha, puxando mais uma retinha aqui, ó. Você está percebendo que até mesmo se eu pegar aqui embaixo, ó, por exemplo, esse aqui, eu vou ter sempre
um y, ou seja, eu tenho um x se relacionando com um y. Então, isso está obedecendo. Então, essa aqui é sim uma função. Agora, vamos olhar essa aqui. Essa aqui, ela já está meio estranha, ela está meio cambaleante. Então, vamos olhar mais ou menos para cá. Se eu puxar aqui, olha, eu tenho um y só. Até agora está aqui. Mas se eu puxar aqui para cima, eu tenho dois y. Isso não pode acontecer. Olha, um y nem está cabendo no negócio, ainda está ultrapassando outro y. Além de estar errado, já está mal educado, gente. Isso é complicado. E como se não bastasse, aqui ainda tem outro absurdo. 3 y, como se 2 não fosse pouco. Então, isso aqui é uma calúnia. É mentira. Isso aqui não é função não, gente. Comédia, 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 comédia! Então, isso aqui a gente não pode chamar de função. Isso por quê? Porque você lembra das 3 regrinhas que eu falei ali atrás? Que são o quê? Uma função, ela tem que ter um domínio e uma imagem, mas mais de 2 elementos no domínio pode ter uma mesma imagem. Então, traduzindo aqui do jeito que eu tinha explicado. Ou seja, meus alunos X aqui estão recebendo uma nota só. E aqui não tem casos de alunos recebendo a mesma nota. Mas isso não vem ao caso. Não aqui. Mas ainda assim é uma função. Por quê? Isso aqui, ele continua infinitamente aqui para cima. Por mais que a tendência dele seja ficar retinho, pouco a pouco ele vai arredando para o lado. Então, ela continua infinitamente para cá e continua infinitamente aqui para cima. Então, todo o meu X aqui vai ter um Y. Ou seja, todos os meus alunos vão ter uma nota. Então, isso aqui é sim uma função. Já essa aqui não é. Pelo simples fato do quê? O fato de que eu tenho alunos recebendo 3 notas, recebendo uma nota. Ou seja, o cara pegou a prova para colar do colega e entregou as 2. Esqueceu de devolver. Ou seja, é uma jamanta. Então o que acontece? A gente tem o quê? Muitas pessoas aqui recebendo muitas notas, a gente tem muito X atribuído a muito Y, não que poderia acontecer, por exemplo, fazendo um gráfico bem esboçadinho aqui, ó, se fosse isso aqui, ó, uma parábola. No caso, eu teria, por exemplo, 2 elementos X aqui, ó, tá bem esboçadinho mesmo, recebendo o mesmo Y. Isso pode acontecer, mas já o contrário, um X recebendo 2 Y, ou seja, 2 Y recebendo o mesmo X, isso aí, no nosso caso, é inadmissível. Então, acho que você conseguiu entender mais ou menos o que é função, o que não é função, os tipos de gráficos mais ou menos que você consegue bater o olho. Agora a gente só precisa de falar um pouquinho mais sobre função inversa. Bom, então, quando a gente fala de função inversa, dá para perceber por esse título aqui só um pouquinho chamativo, a gente antes tem que entender o que é função bijetora. Por quê? Só uma função bijetora pode ser inversa, que ela admite inversa. Isso por quê? A gente tem que entender primeiro o que é uma função bijetora. Mas para entender o que é bijetora, a gente tem que entender o que é injetora e o que é sobrejetora. Então, vamos para uma de cada vez. A função injetora, o que ela fala? Que é o seguinte, os elementos do meu domínio, eles têm que se relacionar com um só do contradomínio. Por exemplo, o 5 aqui está de fora, mas o 1 se relaciona com 4, o 2 se relaciona com 6 e o 3 com 7. Então, eles estão, vamos dizer, sem diferença. Quer dizer, na verdade, com diferença, né? 1 e 4, 2 e 6, 3 e 7. São pares diferentes. Isso quer dizer que eles estão relacionando com termos diferentes, é uma função injetora. Agora, uma sobrejetora, ela se dá quando o meu contradomínio é igual ao conjunto imagem. Ou seja, todos os elementos de Y se relacionam. Por exemplo, a gente tem 1 e o 2 se relacionando com 0, porque eu falei que é possível elementos do X se relacionarem, 2 de X se relacionarem com um Y só. Isso é possível e isso continua sendo função. E o 3 com 1, o 4 com 2. Isso é uma função sobrejetora. É quando eu tenho um contradomínio igual à imagem. Agora, o que é a função bijetora? É quando uma função ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Então, a gente tem o quê? Os elementos 1, 2 e 3 relacionando com 4, 5 e 6. Sendo que o meu contradomínio é igual ao meu conjunto imagem e um elemento de X relaciona com um elemento distinto de Y. O que isso quer dizer? Cada um está se relacionando com um diferente. Ou seja, cada um do seu canto, cada um do seu cada um. Beleza? Então, com um entendimento de função bijetora, a gente consegue entrar na nossa belíssima função inversa, que a gente vai definir
por f de menos 1, porque tudo que é inverso na vida a gente chama de f de menos 1, porque no final se capota. Então, o que acontece? A gente tem o f de menos 1 aqui, que vai definir a nossa função aqui. Então, tomando essa aqui mesmo como exemplo, o que vai acontecer? O que é x vira y e o que é y vira x. Para identificar aqui para você o que é o que, a gente tem x e y. Quando isso for uma função inversa, isso aqui vira y, isso aqui vira x. O que explica por que funções sobrejetoras e injetoras, na verdade, por que a função injetora e a sobrejetora separadas não conseguem ser função inversa. Por quê? Se eu troco y pelo x aqui, eu tenho um x relacionando com dois y, deixa de ser função. E aqui eu vou ter o quê? Um elemento do x que não vai se relacionar, então também não é função. Desculpa aí, gente. Agora, a função bijetora, ela consegue, por quê? Os meus pares ordenados aqui, a única diferença é que eles vão trocar. Aqui eu tenho os pares ordenados 1 e 4, eu tenho 2 e 5 e tenho o 3 e o 6, não tem? Quando isso for para a inversa, eles só trocam de lugar. Então vira 4 e 1, 5 e 2 e 6 e 3. Agora, colocando os parâmetros em cada um, a gente tem aqui os nossos pares ordenados da nossa função inversa. Então, o que a gente precisa de saber de função inversa por enquanto? Que é isso, tem que ser uma função bijetora. Mas quando a gente entrar dentro da função de primeiro grau, a função de segundo grau, que são conteúdos das nossas próximas aulas, a gente vai mostrar algebricamente, ou seja, com as letrinhas lá, os números tudo direitinho, como é que a gente faz uma função inversa. Mas no básico de função é isso. Então, essa é a nossa primeira aula, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele like, dá uma força pro nosso canal aí. Você não sabe como é que isso ajuda a gente, um feedback muito positivo, da gente saber que o nosso trabalho está sendo valorizado, que a gente pode continuar nesse padrão de excelência. Se você não se inscreveu no canal, isso é muito fácil, é só você ir nesse botão se inscrever-se aí embaixo. Se você está no celular, vira seu celular para cima, dá uma roladinha para baixo aí que você vai achar inscrever-se aí também. E, por favor, dê sugestões nos comentários aí embaixo, de coisas que você acharam bacanas, se faltou alguma coisa, alguma dúvida que ficou, alguma sugestão, por exemplo, você está falando rápido demais, sua letra está muito feia. Por favor, dê esse tipo de sugestão aí que ajuda a gente a poder estar melhorando o conteúdo para vocês. Afinal, é para vocês que a gente está fazendo isso. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.